Olá, começa mais uma edição do programa Sala de Imprensa. Vamos falar sobre as relações entre política e economia e o que juntas interferem na vida das pessoas. Aqui comigo, a jornalista e coordenadora da Rádio Alemes, Karine Cortez, e juntas recebemos nossa convidada, a economista Andréia Ferreira, que é do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Andréia, para a gente iniciar, assim como uma fórmula matemática, a política está para a economia, assim como a economia está para a política. São ciências diferentes, mas elas têm muita relação, né? Muita relação mesmo, porque a gente tem visto, especialmente no nosso país ao longo dos últimos anos, uma grande interferência de legislações e outros instrumentos da área do juridiquês, justamente afetando e impactando para muito mais de um ano, 30 dias, né, um prazo às vezes muito curto ou muito longo. A gente tem observado essa interferência e elas caminham juntas, porque a política, ela vai, assim como a economia, ela tem o objetivo de trazer desenvolvimento, de trazer prosperidade, só que ao fazer isso ela precisa tanto de lições da política, da legislação, de decisões, né? Exato, quanto da economia. E aí não tem como caminhar separado. De repente, a política, em alguns momentos, e não poucos, ela vai se traduzir nesse instrumento para, junto com a economia, tentar chegar nesse caminho de desenvolvimento, de prosperidade que todo mundo quer. Às vezes, né, tem pessoas e tem partidos e tem ideias que entendem que o desenvolvimento tem que ser feito de uma determinada maneira, outros que tem que ser feito de uma maneira totalmente oposta, mas o objetivo geralmente costuma ser o mesmo. Uhum. E assim, a gente não sabe onde uma começa, onde a outra termina, caminham juntas, é exatamente isso. Caminham juntas e a gente tem percebido isso especialmente desde 2016 para cá no nosso país e também no nosso estado. Lá vamos para o nosso estado mesmo, uma decisão política acabou criando Mato Grosso do Sul, completamos então 45 anos, e a partir de então, muitas medidas e muitas ideias propostas e surgidas no parlamento, elas vão se materializar, né, para a vida das pessoas, também na economia, e assim essa roda vai girando. Você disse 2016. Por quê? De fato, a partir de 2016? Porque a gente teve uma mudança muito abrupta, para dizer assim, tanto em nível da União, e a partir daí de 2016 a gente tem um marco muito claro na história do país. A gente tem uma mudança, uma substituição muito abrupta da presidente da República, e aí naquele momento ela foi retirada e assumiu então o vice-presidente à época, e ele colocou, a partir de 2016, um projeto de desenvolvimento que era totalmente diferente do anterior. Tocando, né? Exatamente, ele é totalmente diferente do anterior, e nós temos visto então, desde 2016, que essa interferência, esse modelo proposto de desenvolvimento econômico, ele não só não alcançou o desenvolvimento, como ele trouxe uma série de prejuízos que a gente está sentindo até agora. Então é muito importante que, uma vez eleito, né, o presidente ou o governador, enfim, que ele possa trabalhar até o fim, né, ele possa conduzir para que não haja um retrocesso. Exatamente, se não há nenhum motivo para o qual ele deva ser retirado do cargo, o ideal é que ele cumpra o mandato e cumpra especialmente as promessas. E aí não é o presidente ou o governador ou o prefeito do eu sozinho, ele precisa andar junto com as casas, né? Seja a Câmara de Vereadores, seja aqui a Assembleia Legislativa, e todos têm que pensar e estar assim realmente envolvidos, alinhados, né, nesse projeto. Olha, eu tenho os meus projetos pessoais, tu tens os teus, você tem os seus. Mas olha, aqui dentro o projeto tem que superar as diferenças pessoais, porque o objetivo é o bem do Estado, são o bem das pessoas que compõem e que formam Mato Grosso do Sul, por exemplo. Uma outra situação, a gente teve a pandemia, que é uma situação, uma condição da saúde global que interferiu nas decisões políticas
E gerou reflexo econômico também, né, Andréia? Que nós não registrávamos na história do mundo um evento dessa magnitude, pelo menos nos últimos 100 anos até quando surgiu, e nós ainda estamos trabalhando para minimizar esses riscos e os impactos da pandemia de Covid, e já veio uma outra, né? Até estamos todos sem máscara aqui, porque está todo mundo tranquilo, vacinado, passamos álcool em gel, e isso tem que continuar. Confinamento, nós nunca fizemos confinamento no Brasil. Trazendo para a gente, né, como consumidora comum, a gente tem medo, inclusive, de gastar. É hora de gastar, de comprar alguma coisa, né, Karine? Como é que a gente não consegue ainda ver como é que vai ficar lá na frente, né? Uma projeção, né? A gente não consegue ter um fôlego, né, essa projeção ainda, então a gente também não consegue se programar, a gente não consegue entender, né, o que virá. Exatamente. Quando você tinha comentado justamente da insegurança jurídica, chegamos nisso. Eu não tenho uma política econômica clara, eu não tenho uma indicação de política de saúde que está afetando a economia clara. Então essas faltas, elas vão acabar numa situação que afeta todo mundo. Aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, aonde você estiver. Seja você com uma condição, tem um salário muito bom ou não, mas especialmente é pior para quem é trabalhador que ganha um salário mínimo ou perto disso, porque é justamente isso. Como é que eu vou planejar o meu futuro? Como é que, de repente, eu vou me programar para começar um estudo, um curso? Agora é a hora de, por exemplo, fazer um financiamento de um carro, de uma casa. E são coisas que a gente deseja, né? Eu sempre brinco isso quando eu falo em finanças pessoais, que sonho de consumo tem que ser sonho de consumo. Ele não pode virar pesadelo de consumo. Para ele não virar pesadelo, a gente tem que planejar. E para planejar, eu tenho que ter a situação mais clara, que é uma coisa que nós, infelizmente, especialmente nesse ano, não temos. Não estamos tem conseguindo aquela projeção de concretizar, né? O pesadelo a gente não quer nem pensar. Aliás, assim, o pesadelo geralmente acontece na matéria dos sonhos, aí os psiquiatras, médicos, neurologistas, me perdoem, só estou falando do que eu tenho aprendido com vocês, e vocês podem explicar melhor, com certeza. Mas assim, geralmente eu vi uma psiquiatra falando que quando a gente tem um pesadelo é para a gente despertar de algo. É para a gente despertar exato, para a gente despertar e resolver aquela situação que por algum motivo está incomodando. E aí eu gosto de pensar nesses termos para a vida política e para a vida econômica também. Se de repente a gente está numa situação como essa, eu não sei como é que eu vou planejar para o futuro. Bom, tem coisas que estão além do nosso alcance. Então, o que está além do nosso alcance? Mas o que está ao nosso alcance? Fazer um orçamento doméstico. Então, assim, sempre, seja em tempos de bonança, seja em tempos de dificuldade econômica, como nós temos vivido, especialmente a partir da pandemia, com mais intensidade. A planilha. Tem que fazer planilha, tem que fazer o orçamento. Mas eu lembro muito de, quando eu faço atendimento, das pessoas falarem assim, Andréia, mas esse negócio não dá certo. Porque eu faço as minhas contas lá, ou na planilha eletrônica, ou no caderno, e lá está aparecendo que está sobrando um saldo verde ou azul lá, e no meu bolso não tem. Então é porque não está tendo o registro correto. Se tiver o registro correto, você pode até ter um desvio. Vamos lá, vamos imaginar que, olha, 5%, de repente eu fiz uma doação, né? Tem que registrar. Uma outra situação global também, a gente falou da saúde, né, que interferiu. Tem a guerra da Ucrânia também, né? Esse conflito Rússia e Ucrânia, que também interfere no mercado internacional e respinga no nosso país. Porque nós somos interconectados. A gente sempre, né, para quem ouviu ou quem estuda falar de globalização, olha, então a gente já era para estar um bocadinho mais acostumado do tempo que a gente vai falar de globalização e de como uma medida lá fora... nessas horas aqui. Exato, eu brinco que é meio quintal de dengue. A gente sente, inclusive o nosso bolso, né, cara? Eu brinco que é meio quintal de dengue, porque assim, se você cuida do seu quintal, mas o seu vizinho não cuida, o mosquito não vai ficar rondando só lá, o mosquito vai voar. E ele pode chegar na sua casa, mesmo você se cuidando e fazendo tudo certinho. Então assim, e aí voltando para a planilha, o que está ao meu alcance fazer isso? Eu posso fazer a planilha, eu posso registrar quanto eu gasto, eu posso registrar... quanto tive de entrada, de repente eu fiz uma doação, num caso desse, de uma pessoa que você viu na rua, e você não vai chegar correndo e anotando lá, de repente deixa, né? Até a Bíblia fala, eu gosto disso, não saiba a mão direita que fez a esquerda, ou vice-versa, tudo bem. Então você deixa, olha, do meu orçamento, eu vou estimar que 5% do meu orçamento vai ser realmente para essas coisas que eu não vou anotar, beleza.
mas o restante tem que estar anotado, tem que estar disciplinado. E aí pode acontecer justamente isso. O orçamento está no meu alcance. A guerra da Rússia e da Ucrânia, não. E ela está afetando o preço dos combustíveis, que vai afetar o preço dos combustíveis aqui e dos alimentos, por exemplo. E a gente tem visto ainda a inflação de 12 meses para o grupo de alimentação na casa de 2 dígitos, aqui para Campo Grande. Para o país inteiro, na verdade, mas vamos falar aqui do nosso... Vamos ser bairristas daqui de Campo Grande. Realidade, né? Exato. Então, assim... Adoraria, eu tenho certeza que se conversar com todo mundo que estiver aqui, eu mesmo em casa assistindo, você quer guerra? Óbvio que não, né? Até uma música muito legal, né? Faça amor, não faça guerra, né? Vamos fazer. E a gente tem sentido, já são 8 meses, né? De guerra, de conflito. Exatamente. E continua, e vai, enquanto permanecer esse... E aí a gente pensa assim, não, então beleza, né? Vamos fazer amor, não vamos fazer guerra, e vai parar hoje a guerra, muito bem, mas o processo de reconstrução, até colocar as coisas alinhadas, em termos sociais, econômicos, isso vai custar e vai levar mais tempo, então isso vai continuar afetando a gente ao longo do tempo. Justamente porque a gente tem essa relação comercial, né? Exato, e assim, a gente... Fertilizantes vêm da Ucrânia. Fertilizantes a gente tem importado, né? O Brasil tem importado não só da Ucrânia, mas da Rússia e de outros países. É hora de valorizar, então, nosso mercado interno. Com certeza, sempre foi. Sempre foi a hora, na verdade. Sempre é hora de... E aí, seria ótimo, valorizar né? o que a gente tem, né? Eu acho sempre curioso, porque algumas pessoas... E nós somos tão ricos, né? Ricos, nosso país. Ricos de mão de obra, ricos de recursos naturais. Nós temos uma riqueza que é mensurável, e que pode ser usada para o bem comum. Agora a gente tem que importar. E aí eu não pago em real, eu pago em dólar. Sim. E encarece, o dólar está cada vez mais caro na comparação com o real. Encarece muito e reflete no consumidor comum. A gente está falando de grandes negócios, mas Mas pequenos negócios, porque mesmo assim, vamos imaginar... um pequeno e médio agricultor rural, que é quem coloca a comida, o arroz, o feijão, a alface, o tomate na nossa mesa, ele vai precisar usar em alguma medida algum agrotóxico para poder eliminar as pragas. Para não perder a natureza dele. É bichinho, para a gente de repente é praga. Muito bem. Ele vai ter que comprar esse fertilizante, tem que comprar o agrotóxico. Uai, ele vai comprar importado. E isso vai chegar, ele vai pagar ele vai pagar em real, mas ele vai pagar mais caro porque ficou mais caro em real, especialmente quando a gente faz a conversão do dólar para o real. Há uma previsão assim, de valorização do nosso real? Ou no momento você não consegue visualizar isso? Não consigo visualizar isso. Diante disso tudo, o momento então é de poupar. Sempre é momento de poupar, especialmente nesses momentos que estão mais turbulentos, né? Então assim, e aí as pessoas ficam preocupadas, eu tenho que separar 30% do meu salário. Não, querido, começa com R$10. Começa guardando R$10, R$20, 50, não importa, vai guardando um bocadinho. Né? De repente, é uma coisa que eu sempre sugiro. Né? Como é que é o ditado? De grão em grão a galinha enche o papo. Então junta de 10 em 10, de 20 em 20. A hora que você conseguir aumentar mais, parte para outro investimento. Tenha sempre uma poupança, porque a poupança, quando a pessoa saca, ela não perde tanto rendimento se ela fosse ter um outro tipo de investimento, uma ação, por exemplo, ou um outro título imobiliário, por exemplo. Ela não vai ter tanta perda nesse processo se ela precisar uma emergência, né? Então tem a poupancinha, mas aí depois vai diversificando. É o verbo agora. Com certeza, vai diversificando ao longo do tempo. O que me chama a atenção, Karine, é que a gente está trazendo aqui no programa uma série de fatores de momentos delicados, econômicos, por conta do cenário político. Inclusive a eleição, ou seja, até 1º de janeiro é um momento delicado, né? Para saber o que vai acontecer. Então, assim, os investimentos também precisam ser freados, comprar alguma coisa. Vamos assim, se eu pensar em investimentos de pessoa jurídica, se a pessoa está pensando, será que agora é a hora de eu melhorar a minha indústria, comprar mais equipamentos, contratar mais gente, eles vão naturalmente esperar. Eu
faço essa leitura de que o pessoal E vai isso esperar acontece essas coisas. mesmo, né? Então, assim, se o grande, médio, pequeno empresário, ele vai esperar mais um bocadinho, vai esperar terminar esse ano, se bem nós temos aqui no nosso país uma coisa que é muito engraçada, que a gente fala que o ano só começa depois do carnaval. Né? Esse ano... Tem Copa do Mundo ainda. Pois então esse ano vai demorar mais um bocadinho mesmo. Então eles vão esperar, a gente está no último trimestre do ano, e o mesmo vale para as finanças pessoais. As pessoas têm que agora procurar poupar o que dá, presente, dá para esperar um bocadinho mais, deixa essa situação ficar mais respirável, para te respirar um pouquinho mais calmo, aí a gente vai fazer marotice. Por enquanto não dá. Mas a Copa também não dá essa projeção de alavancar, de dar uma esquentada nas vendas? Porque a gente vai sair de uma eleição e vem a Copa, e vem as festas, virão as festas de final de ano. Mas aí a gente também tem que parar para pensar, ainda assim, né? Porque, beleza, a gente vai ter uma Copa do Mundo, só que é uma Copa do Mundo em um país, que é o Catar. Um país, do pouco que eu conheço o Catar, eu acho belíssimo. Admiro muito a cultura dos povos orientais, nesse caso também, sejam, né, toda a parte oriental, não só dos árabes. Que, assim, vai durar 30 dias a Copa. Eu não sei se sempre durou 30 dias, ou eu fui muito desatenta, porque para mim durava um bocadinho mais. E dessa vez vai durar 30 dias, assim, é um tempo bem curto. Cravadinho, né? Perto de período de festas que normalmente a gente já gasta, porque daí, poxa, depois de um ano, e realmente mais um ano extenuante, a gente quer reunir a família, quer comemorar que chegamos até o fim do ano. E o último trimestre aqui é uma celebração emenda a outra, porque querendo ou não a Copa é o álbum, é a decoração, é a vestimenta, né? Então tem tudo isso. E depois vem a decoração de Natal. Já chega o Papai Noel. Mas ainda a questão da Copa, ela é uma coisa muito de nicho, é muito específico, e é só agora, daqui a 4 anos teremos a próxima, né? Se a gente sobreviver esse capítulo de 2022, daqui a 4 anos a gente tem a próxima. E as pessoas estão com aquela sede, né? De comemorar, de reunir. André, a gente já está indo para o encerramento do programa e a gente não pode deixar passar despercebido a situação, justamente, despercebida a situação do final de ano. Pessoas procurando emprego temporário e também o poder de compra nesse momento. Qual que é a sua leitura? E aí é bom que a gente vai encerrar esse tema justamente relembrando de uma coisa política que afetou a economia e está afetando até hoje. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. E até a reforma trabalhista, nós tínhamos a possibilidade, né, o trabalhador procurava um emprego temporário, que é muito comum realmente nas épocas de final de ano, por conta das festas, e aumenta a demanda, a procura das pessoas por bens e serviços. Então, antes da reforma trabalhista, havia a garantia de que nenhuma pessoa receberia menos do que um salário mínimo, apesar do vínculo ser temporário. E isso com a reforma trabalhista de 2017 mudou. Então as pessoas hoje, a gente tem observado que trabalham mais, têm ganhado menos. E isso implica aí um aumento da pobreza, porque mesmo os trabalhadores trabalhando 6, 7 horas por dia, 6, 7 dias por semana, não estão conseguindo sequer o básico. A gente vê isso, por exemplo, na cesta básica. A cesta básica está na casa dos 2 dígitos, como eu disse, há pelo menos 1 ano e meio. Então, nesse momento, aproveitar realmente, quem tem essa disponibilidade de tempo e que pode aproveitar para buscar uma ocupação, é importante. Andréia, obrigada pela participação aqui na nossa programação da TV Alemes. Também agradeço a Karine, que dividiu comigo o trabalho nesta edição. Obrigada, Andréia. Foi uma aula de economia essa entrevista hoje aqui. Aprendi muito com você. E também agradeço em especial a você que nos acompanhou e pode conferir a nossa programação no canal 9 da NET, no YouTube e na nossa página oficial al.ms.gov.br. Até o próximo programa.